Bom, gente do SC Real, eu recebo hoje João Rodrigues, que está por Joinville fazendo uma série de atividades, uma série de ações. Hoje participa da CIG, né, desse evento, que é a troca da presidência, a posse do novo presidente, e vamos bater um papo descontraído aqui, tranquilo, falando um pouco dessas tuas andanças no estado, algumas tretas, né? Semana passada foi bem nervosa, digamos, aqui em Santa Catarina, e já vou te perguntar como é que está essa caminhada pelo estado de Santa Catarina, e um assunto que já aconteceu há algum tempo, mas a adesão de fato e de direito do MDB na sua composição, com a entrada do Antídio no jogo político. O que é que tem mudado, o que tu tem sentido de reflexo nessas tuas caminhadas? Bom, primeiro, prazer estar contigo, Elton, e com todos aqueles que acompanham. A presença do MDB na nossa aliança muda o jogo por completo, até porque formamos uma coligação histórica e inédita, talvez no Brasil. Porque MDB e PP nunca estiveram aliados, sempre foram antagônicos, adversários históricos. Mas quando os adversários se unem em torno de um projeto, você tem que prestar atenção. Por que foi feito isso? Em troca do quê? De nada. É porque todos aqueles que construíram o melhor estado do Brasil, que foi governado por MDB, por PP, por PFL, MDB, PP, é a história. Todos esses se juntaram. E disseram, gente, nós temos que apresentar algo para o catarinense que não é o que está aí. Algo que tenha mais consistência, que seja mais Santa Catarina e menos Brasília. Que seja mais os problemas da sociedade e do povo da nossa terra do que a discussão política partidária permanentemente. Então, com esta compreensão, eu quero te dizer que eu estou rodando o estado, eu estou impressionado de ver a força do MDB. É um partido gigante, assim como a força do progressista. O União Brasil também tem o seu tamanho e o PSD também tem. Então estamos tratando de gigantes que estão agora, ao passar dos dias, acordando. E eu tenho convicção que quando nós começar o processo eleitoral, o time inteiro está na rua. Por isso, a crescente da nossa campanha, que nos dá convicção já do segundo turno. Ô João, na semana passada houve 2 episódios aqui no estado em que mexeu bastante com as rodas de conversa política no estado. Primeiro, na quarta-feira, o governador do estado fez um grande evento em Itajaí para lançar, obviamente, uma obra que é esperada já há algum tempo, né, que é a obra da Via Mar, essa importante PPP que, se sair do papel, tende a desafogar o gargalo que é principalmente aquela região de Itajaí da BR-101. E você se meteu numa grande confusão, que num evento disse, se tiver projeto, eu pego a minha sacolinha e vou para casa. Me diz aí, se está de pé, se vai acontecer ou não vai acontecer isso. Bom, já está provado que não tinha projeto, porque o governador entregou os papéis para o Piara. O Piara é um jornalista isento, cara correto. Ele pegou e ele não serve para menino de recado. E o governador acreditou que o Piara, por ter também, como todos os sites têm patrocínio do governo, que o Piara fosse ficar quieto e guardar aquilo para ele. O Piara não, fez uma leitura e viu, e escreveu na coluna, de que não tem projeto. A Via Mar não tem projeto, ela tem um anteprojeto, que é o quê? Uma pretensão de fazer uma obra. O que é um anteprojeto? Você quer fazer um prédio em Joinville, você faz um anteprojeto, que é o quê? Uma foto, uma imagem. Tu levanta, tá ali, isso é ante. O que é o projeto? Quando você vai escrever quanto de ferro, quanto de cimento, qual é a base, o pilar, onde fica, a porta, a garagem. Aí você está falando do projeto básico e do projeto executivo. Quando eu disse isso, é porque eu entrei na política lá em Pinhalzinho, porque eu não confiava mais no agente político que mentia muito perto da eleição. Então eu sou avesso a isso. Quando eu percebi que aquilo não é verdade, cabe a mim alertar a população. A obra é importante, ela é, sim, muito importante. Ela vai resolver o problema da 101, daqui 30 anos ela vai resolver o problema da 101. Mas daqui 30 anos, qual é o meio de transporte que nós vamos ter? Ora, você já tem carro voador hoje, imagina daqui 2 anos, daqui 5 anos,
carro voador já está aí no mercado. Então daqui 30 anos eu não vou estar mais aqui. E provavelmente boa parte dos empresários que vivem o sufoco da 101 não estarão. Então quando eu lancei o desafio, porque eu conheço, pela minha experiência de prefeito, eu sei o que é um anteprojeto. E o governador, eu não o ataco, mas de qualquer forma precisaria, como governador do estado, saber um pouco mais da máquina pública. Ele teria que saber que o que ele lançou não é uma licitação de um projeto de obra. Ele lançou um projeto total, global, dizendo o seguinte: a empresa vencedora terá que fornecer o projeto básico, o projeto executivo e as desapropriações. Então vamos lá. O projeto básico e o projeto executivo não consegue fazer menos de 1 ano e meio. Até você fazer o solo, tem que fazer o cálculo de solo, medição, desapropriações. Então isso demora 1 ano e meio. As desapropriações têm que entrar num acordo com os proprietários dos imóveis. Se alguém não concordar, vai judicializar. Eu, otimista, menos de 5 anos não vai ter máquina roncando nesse local. Porém, quando começar a máquina roncar, nós estamos falando de uma obra do primeiro trecho que dura mais de 10 anos. O primeiro trecho, mais de 10 anos. Eles fizeram um cronograma de desembolso inexequível, dando conta de que as medições chegarão a 700 milhões num ano. Impossível uma empreiteira ter medição de 70 milhões por mês. Não tem como tu medir 70 milhões. Porque as obras são lentas, elas têm, a medição ela é lenta em razão de chove, o terreno não é próprio. Então aí eu me vi no direito de alertar, peraí, vamos fazer o seguinte, não mente não, fala a verdade. E aí quando ele me trucou, o Piara foi lá e disse, não tem projeto, o senhor entregou um anteprojeto. O que aconteceu? Silenciou, sumiu e não falou mais sobre o assunto. Aí o grupo do PL, alguns deputados, enfim, foram para a rede social me atacar. O problema é que agora estão tudo com vergonha escondido dentro de casa. Não pediram perdão ainda para o povo de Joinville. Enganar a população do norte do estado que sofre com essa 101, enganar as pessoas criando falsa expectativa de que não estão resolvendo nada. Só por uma opção pessoal do governo de não ir a Brasília cobrar do governo federal a solução da rodovia federal. Aí alguém lá me mandou, mas não adianta falar com o Brasília. Mas se tu pensa assim, então vamos tornar Santa Catarina independente. Vamos fazer um país aqui. Ora, o nosso imposto está em Brasília. 60% do que nós arrecadamos está lá. E a minha obrigação como governador é ir lá brigar. Se tiver que quebrar uma porta, quebrar uma porta, mas tem que ser na cara do homem. Lá dizer o seguinte, nós temos que resolver esse problema. Então eu fiz um alerta, o governador sentiu que errou, sumiu, não fala mais sobre o assunto. Sua equipe e seus asseclas também picaram a mula, porque é o seguinte, irmãos, verdade é verdade, mentira é mentira. Não mente perto de mim que eu vou desvendar e vou explicar para as pessoas. Nós vamos participar de um processo eleitoral onde a verdade, acima de tudo, tem que ser dita. João, e aí na sexta-feira, né, isso aconteceu na quarta da semana passada, na sexta-feira o presidente Lula vem a Santa Catarina, né, já teve, na quarta mesmo à tarde, o ministro de Telecomunicações esteve em Camboriú, entregando o projeto Escolas Conectadas lá com o prefeito Leonel Pavan, e na sexta o presidente Lula vem a Itajaí, novamente, Itajaí, e entregar uma fragata para a Marinha Brasileira, né, uma das mais tecnológicas do planeta, a tecnologia francesa, e à tarde ele faz um discurso sem a presença do governador do estado, sem a presença de um representante legal do governo do estado, onde deixou o presidente Lula desfilando sólido, né, sozinho, falando o que quisesse falar, sem ser contradito, né? A pergunta que eu te faço, lógico, não soou bem o que o governador, o que o presidente Lula falou, mas se o governador tivesse lado, será que ele teria falado? Bom, primeiro passo, eu quero te falar, o presidente Lula faltou com respeito com Santa Catarina. Isso a gente não pode dosar pílula. Você atacar o Estado como Estado racista, isso não é verdade. Isso é um desrespeito com o catarinense. Podemos ter isoladamente um grupo que outro que seja racista de fato, mas isso é isolado. É a mesma coisa que eu dizer que todo carioca é bandido. Não, não é. Lá no Rio de Janeiro tem muita gente séria, tem muita gente boa, mas tem a bandidagem.
É a mesma coisa que eu dizer que todos os políticos do Rio são ladrões. Não é verdade. Talvez 30%, quem sabe mais, quem sabe menos, porque estão prendendo todo mundo. Então, Santa Catarina, se é uma coisa que o nosso estado não é racista. Nós somos um estado que temos aqui o maior número, por exemplo, Chapecó, onde eu governei, é o estado que mais imigrantes tem, 23 mil venezuelanos, nordestinos. Nós temos aqui, acho que 300 mil a 500 mil nordestinos. Mas agora, quando o generaliza as declarações individualizadas, onde é que está o problema? Recentemente, eu vi uma figura política do Estado dizendo o seguinte: você que vem do Nordeste, você vem para cá para votar no Lula, que não venha. Isso é uma ofensa. Você que vem do Nordeste para trabalhar em Santa Catarina, vota em quem você quiser. Quem tem que conquistar você somos nós. Você não é obrigado a votar em quem eu quero. Isso também é uma blasfêmia, é uma ofensa que alguém disse. Eu sou do seguinte princípio: todo nordestino brasileiro, não importa de onde seja, bem-vindo, que nós estamos precisando de mão de obra. Sejam bem-vindos, que Santa Catarina os recebe de braços abertos. A questão do voto depende da gente conquistar. Então acho que o presidente Lula faltou com respeito com o nosso estado, generalizou, não deveria, perdeu a grande oportunidade de ficar quieto. Agora, se eu fosse o governador, eu estaria lá. Por quê? Eu estaria lá porque é um ato institucional do governo federal, institucional. Estaria lá porque se o presidente falasse isso, eu pego o microfone e eu falo também. Eu interrompo e digo: opa, me dá aqui. Deixa eu te contradizer. Agora, certamente ele não falaria também, que saberia que teria uma resposta. Então é desnecessária essa briga, meu Deus, parece uma rinha de galo. Todo dia nós estamos tendo uma briga. Pomba, e o povo está numa merda desgraçada, as pessoas estão sofrendo, o nosso operário, o nosso trabalhador precisando melhorar o seu ganho, as pessoas na fila do SUS aguardando uma cirurgia de média e alta complexidade. Cara, não dá para entender. Nós estamos, faz 1 ano, aliás 4 anos, que nós não conseguimos falar do problema do povo. Então o que eu estou me propondo ao catarinense é o seguinte: gente, deixa eles para lá e vamos falar sobre Santa Catarina. Deixa eles para o lado de lá e vamos conversar sobre Santa Catarina. Vamos falar da 101, do Morro dos Cavalos, vamos falar da 470, da 283, da 280, mas vamos falar das rodovias catarinenses, as duplicações que não ocorreram. Vamos falar dos novos trechos. Agora vamos falar de saúde pública, de habitação popular, de um estado que tem 15 bi no caixa e não fez uma casa popular em 4 anos. É isso que nós precisamos discutir. Essa é a pauta do momento. Ô João, falando em pauta de momento, uma das pautas que mais tem torneado a política e as conversas de bastidores é a questão da segurança pública. A situação da vulnerabilidade social, as pessoas morando nas ruas. Em Chapecó, você fez um trabalho, inclusive meio que enfrentando até a justiça, né, de transformar a intervenção involuntária nas pessoas com vulnerabilidade social. Aparentemente deu certo. Eu queria que tu desse esse relato e se tu tens uma proposta para levar isso para o Estado. Políticas públicas, meus caros amigos, elas precisam ser construídas. Santa Catarina e o Brasil tem um problema com moradores em situação de rua. O nosso estado, Joinville, por exemplo, é um negócio impressionante o número de pessoas nas ruas da cidade. E agora, de sexta para sábado, se não me falha a memória, tem uma imagem circulando na rede social, um casal com um bebezinho no carrinho, sendo perseguido por um morador de rua, agredido, uma agressão gratuita, sendo agredido. Eles tomaram conta, parece que é um monte de zumbis que estão na espreita para pegar um cidadão comum. Então, uma política pública de Estado, como eu fiz em Chapecó, lá não tem morador em situação de rua. Alguém poderá dizer: João, mas tem. Me dá um endereço que a gente tira. A gente tira todo dia. Então, o que eu pretendo fazer? Nós queremos construir 6 centros de acolhimento nas mais diversas regiões do estado. Os centros de acolhimento serão em área rural, deserta, onde não tenha ninguém. Como é que vai funcionar? São grandes alojamentos, como eu fiz em Chapecó. Tudo estou referenciando como eu fiz em Chapecó. Lá eu abrigo 80 pessoas. Nós vamos fazer os centros, no mínimo, para 300 pessoas em cada polo regional, 500 pessoas. Você pega o morador em situação de rua de Joinville, num convênio com a prefeitura, tira ele da rua, pega um laudo médico, os médicos que vão laudar
é necessário internamento involuntário devido a ser um dependente químico. Isso a lei permite. Vamos recolher todos eles e levar para os centros de acolhimento. Lá você desarma, dá banho, trata, alimenta e começa o processo de desintoxicação, capacitação, qualificação profissional. Mas é um presídio? Não é um presídio. Ele pode sair? Pode sair. Mas dos primeiros 100 que eu levar, 90 ficam. E vai ser assim permanentemente. O que vai acontecer? Nós vamos fazer um trabalho que no mínimo em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você limpa a cidade. Porque os moradores da rua começam a ter o gostinho de ficar limpo. Aí ele fica limpo 60 dias, cai 2 dias, ele volta para lá. Ele quer ficar limpo de novo. Então, isso é um trabalho continuado. Nós temos que fazer ele para o Estado e depois o governo federal buscar uma parceria. Para você tirar morador em situação de rua, na boa, ele não vai sair. Convencimento não adianta. Multa, como o Estado criou, é uma piada, né? Contaram uma piada. Vamos multar quem está roubando o fio para pagar crack. Quem vai acontecer? Ele vai roubar mais. Multa não resolve, moço. Tem que tirar como o Chapecó fez. Chapecó tem exemplo e é isso que eu quero fazer para o Santa Catarina, morador em situação de rua. Agora, a segurança pública de Santa Catarina, um dos estados mais seguros do Brasil, mas não é por força do governo. O governador fala, mas não é por força do governo. Por quê? Joinville, levanta os dados, tem menos policiais militares em 2026 do que tinha em 2010. Tem menos policiais civis em 2026 do que tinha em 2010. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. É muita propaganda e pouca entrega. João, estamos já caminhando nos finalmente, né? Se a gente pudesse falar, a gente ficava falando o dia inteiro aqui, né? Mas isso vai ter bastante tempo para falar, televisão, comícios, reuniões e tudo mais. Para Joinville, o que o joinvilense pode esperar né, se assim o eleitor quiser, o próximo mandato por João Rodrigues no estado de Santa Catarina? A minha diferença para o atual governador é o seguinte, eu vejo, ele vem a Joinville, sentou com o prefeito, fez um acordo, levou o prefeito para ser candidato a vice, prometeu que ia estadualizar o hospital de Joinville, prometeu que iria fazer a abertura e a duplicação da obra da Dona Francisca, partindo aqui do Perini Parque. Não fez nada, não tem lá. Aqui ele disse que ia estadualizar, não estadualizou. Porém, tem um problema, esse hospital tem 1.500 funcionários públicos municipais. Como é que ele faz a migração de 1.500 funcionários concursados na prefeitura para o estado? Ele não tem como fazer isso. Por quê? Porque você tem outro tratamento. Quer dizer, eles levam tudo num compromisso a futuro, sem olhar para o presente. Se tivesse que fazer, eu faria agora. Como é que faz? Básico. Senta com o município, vamos discutir qual é o problema do hospital municipal. Troca a gestão do hospital, troca a gestão. Pega uma gestão de uma entidade social. Por quê? Uma entidade sem fins lucrativos, ela tem o benefício tributário. Você reduz a participação no pagamento dos tributos, como Chapecó tem uma gestão. Então, com isso, você já diminui o tamanho da conta. Segundo, qual é o problema maior? Não é o fato de municipalizar ou não, o fato é a conta. Qual é a conta? Qual é o convênio? Quanto é que o Estado está pagando por mês aqui no hospital? 5 milhões? É a política hospitalar? Aumenta o tamanho do repasse. Não traga para dentro de casa uma estrutura quando tu pode sustentar lá fora de casa. Então é básico, como tu faz agora. Agora tu cria expectativa para o futuro, você teve 4 anos. Detalhe, eu vi uma declaração do governador, achei complexa. Vou levar o Adriano para meu vice, Joinville vai ter muito mais oportunidades. Mas a vice-governadora dele é daqui. Então ele desrespeitou a mulher vice-governadora, porque ela, felizmente, não conseguiu estadualizar o hospital. A Dona Francisca não foi mexida. Olha quantas promessas feitas e não cumpridas. O que difere eu do atual governador? Palavra. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Princípios também não abro mão. João, para finalizar, o PSD tem candidato à presidência da República, se chama Ronaldo Caiado. Ele vai estar essa semana em Criciúma. Tem a possibilidade de Ronaldo Caiado visitar Joinville, como é que está essa agenda? E também já deixar o nosso microfone, a nossa câmera, para tu dar o último recado aos nossos telespectadores. Primeiro,
Prazer imenso sempre falar com o amigo, né? Ronaldo Caiado estará quinta-feira em Criciúma, nós vamos estar com ele num grande evento político, mais um pré-lançamento da nossa campanha lá por Joinville com o Ronaldo Caiado. Futuramente ele vai estar em Joinville, né? Vamos ainda mais para o futuro, e assim nós vamos percorrendo todo o estado, conversando com os catarinenses e dizendo, acima de tudo, nós não somos contra ninguém, não viemos para agredir ninguém. Agora, a verdade à luz do dia, ela não é cara e não machuca ninguém. Propósito e projeto de governo é o que nós estamos ofertando. Então é para isso que aqui viemos, para poder você ter uma alternativa, ter uma opção, uma possibilidade de escolha. Se for a nós, tenha convicção que eu fiz em Chapecó e eu farei em Santa Catarina. Bom, gente, fiquem com Deus. Esse foi o SC Real e você fique sempre ligado conosco e curta e compartilhe esse vídeo.